Começando o programa Entrevista aqui na TV Câmara, para falarmos um pouco das ações do mandato do vereador Marcos Ferreira Marcola, que retorna aqui para a gente falar um ano depois do mandato, 1 ano e meio, dá para dizer dessa forma, praticamente 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Para falar um pouquinho fazer um balanço, como tem sido esse mandato. Dá para dizer que o vereador já é o vereador campeão da presidência da CPI, né? Duas CPIs. Então, obrigado pela presença, vereador. Obrigado, saudade, Edson, aí, a todos os telespectadores da TV Câmara. É uma alegria a gente poder conversar contigo também nesse programa importante para que os telespectadores conheçam um pouco do trabalho do parlamentar. Realmente, estou intitulado presidente de CPIs, né? As duas dessa legislatura já tive a honra e a satisfação de presidir, escolhido pelos meus pares. Então, para mim é importante e a CPI tem um papel fundamental na Câmara. Qual é a avaliação em relação à primeira CPI, a CPI da Saúde, que foi justamente do primeiro ano do mandato do vereador Marcos Ferreira, que tinha experiência, claro, na casa, mas agora como legislador? Olha, foi uma experiência importante, porque tratar de saúde, ver todas as possíveis irregularidades, como nós constatamos, eu e o relator, o vereador Ricardo Santos, e todos os parlamentares. Então, para nós foi positivo, porque teve saldo, e está tendo a repercussão que teve a CPI da Saúde no nosso município, visto que o próprio Ministério Público está condenando, de modo especial, toda aquela situação do cartel da traumatologia em Pelotas. Nós vivemos um mundo virtual, um mundo que se diz que o mundo com as discussões mais abertas, democráticas, mas quando se faz um processo de investigação, tem gente incomodada que, vamos ser redundantes, que chega a incomodar no processo de investigação, vereador? Sempre tem, né? Sempre tem, ainda mais na política. Ninguém gosta de ser investigado ou que tenha o seu nome envolvido em possibilidades de irregularidades. Agora, as pessoas públicas e as pessoas que lidam com as coisas públicas são pessoas que têm que estar à disposição das investigações, porque tratam com os recursos públicos. Por isso, o papel nosso de vereador é fazer isso. Eu sei que incomoda, é chato para as pessoas que, às vezes, né, como a gente diz, nós não condenamos ninguém, nós estamos investigando, então as pessoas têm que vir prestar depoimento para que as próprias falas que elas possam falar ajudem a esclarecer os fatos que possam ou não estar envolvidas essas pessoas. Mas com isso chega a acontecer algum tipo de manifestação, claro, pressão em cima da... Sem dúvida nenhuma. Tem isso e já teve na história aqui do parlamento, até para os telespectadores saber que já teve vereador na época que teve que ter segurança própria da Brigada Militar porque tinha suas residências ameaçadas, teve em todo o contexto, porque dependendo do tema e o que está envolvido, mexe com muitos interesses. Nesse caso da saúde, foi tranquilo ou chegou a ter algum tipo de... Não, para mim não teve nenhum. Agora, a preocupação foi que ameaças com funcionários que vieram depor, toda essa situação, isso acabou acontecendo e está aí agora quem vai investigar e condenar é o Ministério Público, que indica à Justiça a abertura de processo. Bom, uma foi concluída, processo de investigação, tem outra em andamento na casa, que é a CPI da Avenida Fernando Osório, que eu recordo, desde o início do mandato, o vereador tratava desse tema, em visitações, já dizendo que tinha um problema nas obras executadas, na obra executada na Avenida Fernando Osório, mas a coisa foi se protelando em discussão, mas agora com a instalação da CPI. Pois é, isso foi outra situação. Desde o início do mandato, eu, por ser morador da Zona Norte, do bairro Santa Terezinha, todos os dias tenho que percorrer a Avenida Fernando Osório. E desde o início via os problemas, iniciei a denunciar aqui e tentando convencer os parlamentares que não tinha jeito, nós precisávamos fazer uma CPI para investigar de quem eram os responsáveis por aquelas irregularidades constatadas já na obra. Uma obra feita, entregue 2 meses depois, em se esfarelar o asfalto, o fundamento de ciclovia, as pinturas todas apagadas. Então, foi 8,5 milhões de reais e agora essa comissão está tratando para que possamos responsabilizar e encaminhar ao Ministério Público as pessoas que foram responsáveis por aquela obra que acabou se tornando um desastre financeiro para o município. Chegou, por ser morador, chegou a ter aquele tipo de comentário: pô, vereador, olha que vergonha essa obra, aquela cobrança de quem reside lá na... O vereador sempre tem cobrança, né? Mais que o prefeito, porque o vereador que está lá dia a dia no bairro, né? Então, não só a questão da obra da Fernando Osório, mas diversos temas que acontecem que não é responsabilidade do vereador, acaba caindo na conta do vereador, porque o vereador está lá dia a dia e a população, infelizmente, ainda não entende que o vereador é legislador e fiscalizador, não é o executor. Quem executa é o prefeito. Então, mas acaba sempre essa cobrança vindo sobre nós. Porque muitas vezes a população diz: os vereadores não fazem nada, a rua continua sem a manutenção, a iluminação, problema de limpeza, mas, como disse o vereador Marcos Ferreira, o vereador cabe fiscalizar se está sendo feito, se está sendo aplicado, a transparência do recurso público. A gente faz esse intermédio, porque já é uma questão cultural.
Porque se nós fôssemos pegar o certo, beabá da lei, que o vereador não poderia estar cumprindo essas situações de mais a gente faz um intermédio entre o povo e o executivo encaminhando os pedidos para melhorias de ruas, para melhoria da iluminação. Esse é o papel, essa é a população, então tem como cultural que é uma obrigação do vereador, mas no riscado, na lei, não é essa a nossa obrigação, mas nós temos que fazer isso para ajudar também o próprio Poder Executivo, porque o prefeito não consegue enxergar toda a cidade. Os seus secretários também não conseguem enxergar toda a cidade, então tanto o Poder Executivo como o Legislativo precisa da ajuda da população, denunciando, ajudando. Olha, aqui na frente da minha casa tem a falta de luz, mas quem coloca a luz é a prefeitura. Quem patrola as ruas é a prefeitura. Quem bota a saibra é a prefeitura, não é o vereador. O vereador não tem a chave da máquina. O que ele mais lhe preocupou na execução da obra da Fernando Osório para propor a CPI? Foi o estado que ela acabou se tornando, né, de modo especial do trecho entre a Avenida 25, sentido centro, bairro 25 de Julho, até a Bruno Chaves ali saiu todo o asfalto. O afundamento da ciclovia em determinados trechos. Se a gente olhava o aspecto da obra, parecia que não tinha ocorrido obra nenhuma naquela localidade. Os primeiros depoimentos, eles já começam a confirmar? Já, sem dúvida nenhuma. Os primeiros depoimentos e documentos já recebidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito demonstram que a Prefeitura negligenciou em determinados fatores da obra, entre eles a fiscalização, porque receberam a obra, autorizaram fazer a obra que ia dar problema, foram comunicados que ia dar problema, mesmo assim a Prefeitura mandou fazer, então isso já está constatado e comprovado com documentos assinados. Agora nós vamos colher os depoimentos das pessoas da Prefeitura para saber o que realmente aconteceu. O que mais chamou a atenção foi aquele depoimento do diretor da consultora pelotense falando em relação à redução da espessura do asfalto? Aquele ali foi o fundamental. Acho que era o que nós precisávamos, a cereja do bolo, né? A cereja do bolo ali para pegar e fazer a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito a partir do depoimento dele, confirmando que a Prefeitura foi comunicada, mandou fazer assim mesmo e o povo é que paga. Então, agora, eles arcam com as consequências. Para que as pessoas entendam, a CPI funciona, instala, apura fatos. Como é que, para que as pessoas entendam o funcionamento da CPI, vereador? A CPI é proposta, hoje no Parlamento, tendo 7 assinaturas, já tem que ser instalada, então instala, escolhe os membros e inicia a fazer as averiguações, colher depoimento, ver os documentos, 120 dias, se precisar prorroga por mais 60 e conclui o inquérito, não precisa nem votar e encaminha ao Ministério Público. Perfeito, isso é importante, porque sempre tinha uma dúvida que gerava nas pessoas de que vota, não vota, conclui o relatório... Conclui o relatório, apresenta na comissão o relatório pronto, é lido o relatório e encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público que aí passa então... Aí quem vai julgar se vai condenar alguém realmente é o Ministério Público, não é os vereadores. Bom, duas CPIs, pelo menos com o presidente já na experiência. Com o presidente já tem uma experiência, né? É importante porque a gente também pega a experiência da forma de fazer inquéritos e também está ali fazendo o papel do legislador, fiscalizar e ver onde está sendo gasto o dinheiro público. Hoje, no atual momento, como é que está sendo para atuar como um vereador da bancada de oposição? Olha, a oposição sempre é mais fácil, né? A oposição sempre é mais fácil. Mas eu sempre digo assim, na democracia, a oposição é necessária, porque a oposição às vezes alerta os problemas, e foi o caso da Fernando Osório, que olha, alertamos o prefeito Eduardo, tem problema, não pague a obra, né? E foi que até o próprio prefeito foi lá ver e constatar os problemas. Então esse é o papel da oposição. Agora é claro que a oposição tem limite. Se tu é da base do governo, tu tem uma relação mais próxima ao governo. Até o próprio prefeito disse a forma de tratar. Ele se relaciona com todas as câmaras, toda a Câmara, mas primeiro os meus, para depois os outros. E assim é a relação democrática. Então, na democracia, e aqui no parlamento, os vereadores de oposição têm um papel de oposição forte, e o meu papel é uma oposição atuante, firme, mas consciente. Não é aquela coisa raivosa, eu quero denunciar as irregularidades realmente que tem e ajudar o prefeito, porque se eu estou denunciando uma coisa que está ilegal, o prefeito tem que ir lá comprovar para ver se está ou não. Bom, tem outra presidência, né, que foi essa questão que acompanha a Comissão Especial de Ocupação do Espaço Público. Como é que está vendo essa questão, já que houve a retirada, houve avanço, não houve avanço? Como é que está vendo essa questão, vereador? Eu acho que eu sempre condenei a forma que foi feita as coisas, mas teve uma grande negociação, conversa. Hoje os proprietários
dos trailers fixos, hoje já estão tentando se adaptar, outros abriram estabelecimentos em casa, alugaram. Eu vejo que iniciou o processo de organização agora, está faltando, porque a regra tem que ser para todos, não adianta ter tirado os trailers e deixar em determinados pontos os carros. Tem concessionários de carros que usam o espaço para vender carro, para fazer essas garagens de carro em cima dos canteiros. Então, isso também é uma irregularidade, então isso não pode. Então, eu acho que o regramento é para todos. E hoje, infelizmente, só aconteceu para os trailers. O da Avenida Duque de Caxias, se for ver, praticamente toda a extensão, ali as concessionárias migraram para o tiraram os canteiro. trailers, as concessionárias tomaram conta dos canteiros para vender seus carros. E tem mais a questão do próprio projeto que a prefeitura... Os parques lineares que nós estamos aguardando, né? Agora já passou aí 3 meses aí da retirada dos trailers, que teve o prazo, e até agora os parques lineares não saiu do papel ainda. E a própria questão do Laranjal ainda tem restos de demolição, não houve adequação, tudo isso preocupa, né? Porque... Preocupa muito porque é isso. Tiraram e agora deixa como estão. O problema era tirar. Bom, tiraram e agora fica como está e a gente não pode deixar isso. Nós vamos cobrar do prefeito uma solução de modo especial, especificamente da Duque de Caxias, que se transformou agora o canteiro de garagem de carro. É vender carro, é só ir para Duque de Caxias. Quem quer comprar carro não precisa ir na revenda, só ir no não canteiro. Precisa ter concessionária, não precisa alugar prédio, vai ali, estaciona os carros na Duque de Caxias, em cima dos canteiros e vende. O pior é que eu já conversei já com gente que está vendendo carro sem ter concessionária. Vai lá de manhã, bota os carros, vende, no fim do dia retira. Exatamente o que o vereador está falando. Então, esse é um dos problemas que a gente aponta, né? O prefeito apresentou no papel, mas não apresentou para a cidade ver, ia fazer os parques lineares e até agora não saiu nada do papel. Mas foi outra comissão que acompanhou reuniões, Sim, Ministério desde o início, Público... a gente esteve acompanhando, né? Porque assim que acontece, o Marcola preside, então agora tem a comissão do Carnaval que a gente está presidindo, então... É porque a gente tem vontade de trabalhar e demonstrar, todo o parlamento nessa renovação também que teve essa nova legislatura, os vereadores chegaram com aquela questão forte de ser o primeiro mandato e tal, então isso é importante porque ajuda as coisas a acontecer no município. E aí vai se adequando e vai tomando ciência. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que agora essa questão que nós temos, essa comissão do Carnaval, para avaliar as contas do Carnaval, porque para os telespectadores entenderem, e Edson, tu entende muito bem disso, até na questão do Carnaval, o prefeito anunciou um Carnaval mais pequeno, mas gastou a mesma coisa que os Carnaval anteriores. E vários fatores que foram gastos ali, que nós já comprovamos aqui, que recebemos documentação, exemplo, olha, a segurança, não pagaram uma segurança que não cumpriu o contrato, e não foi descontado, tinha que ter multa, não descontaram. Gastaram 20 mil reais quase em lanche, em Baurus, para dar para as pessoas, gasto com telas novamente, então isso a gente tem que investigar, onde é que foi parar as telas do Carnaval que tinham anterior, porque a gente sabe que tinha um monte de telas, então tudo isso, então esta comissão vai fazer esse papel. Não é que a gente é contra o Carnaval, nós temos que saber por que foi gasto 1.837.000 num Carnaval de menor monta. E até porque chama atenção que a própria comissão especial nomeada pelo prefeito, que realizou um seminário, inclusive com proposta sua aqui na Câmara, para discutir seminário, local definitivo do Carnaval, essas discussões praticamente cessaram. Esvaziaram e terminou, né? A comissão não se reúne mais, né? É mais chamada, o prefeito... Eu acho que às vezes o prefeito faz a opção de, olha, vamos fazer uma comissão para tentar amenizar, botar panos toalhas quentes ali para acalmar o fervor da coisa e depois recua. Eu acho que o local lá do Carnaval, no Porto, até pode ser o local. As pessoas comentaram que foi bom, agora tem que ver o formato e discutir com quem é responsável pelo Carnaval. O Carnaval só existe porque tem as entidades. Não é a prefeitura que faz o Carnaval, quem faz o Carnaval é as entidades. Agora precisa ter uma organização conjunta e respeitar as entidades promotoras. Até para transformar realmente num produto turístico, né? Como outras cidades têm crescido e feito no estado. Eu acho que o Carnaval, a solução é saber o que nós queremos. Se é um Carnaval popular, é um Carnaval show. São dois fatores bons. Se quer um Carnaval popular, faz de qualquer jeito, não ajuda, aí faz. Aí, para mim, termina as escolas. Porque, queira ou não, a população da nossa cidade quer muito ver as grandes escolas participar do Carnaval. Infelizmente, esse ano não tivemos isso. Bom, tem 2 modelos do estado que cresceram. O popular, a gente pode estar a questão de Jaguarão, o espetáculo tem Uruguaiana, Alegrete, Cruz Alta, e Pelotas modelos, né? Eu acho que tem determinadas coisas que não precisam, por exemplo, olha, o caso lá de Jaguarão lá, tem o concurso, mas eu vejo aqui em Pelotas as bandas, cresceu um monte a categoria de bandas, mas as bandas elas já recebem um faturamento muito grande com a venda, comercialização das camisetas. Então, para mim, não precisava ter concurso das bandas. Os blocos burlescos não precisavam ter concurso.
E eu participava, se quer ir lá brincar, é uma questão de brincadeira. Os blocos, eu entendo, é uma questão de brincadeira, não é uma questão de concurso. Concurso tem que ser incentivado, os recursos têm que ser destinados às grandes escolas. E é onde a população quer ver aquela coisa saudável das grandes escolas ter capacidade, como a gente vê. Olha, como é lindo ver o Carnaval do Rio de Janeiro, eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente, mas a gente vê pela televisão, ver aquelas escolas naquele grande trabalho e cada uma mais ainda tentando ganhar em detalhes. E se tornou uma grande indústria, né? Não, uma grande indústria, então é isso. E mesmo assim o Carnaval do Rio tem lá os blocos que desfilam, não se perde nada, tem as bandas que desfilam e não se perde nada. Agora a gente tem que apostar no que nós queremos, não dá para apostar em tudo. E aí não vai ter recurso nunca para tudo. E é outro tema que eu sei que o vereador tratou e já participou de alguns encontros sobre a própria cadeia produtiva do Carnaval, né? Porque não é simplesmente olhar o desfile, mas tudo que envolve, né? Sem dúvida nenhuma, a cadeia produtiva do Carnaval é tudo, é isso, né? Todos os setores que estão envolvidos. E a nossa cidade, que é uma cidade histórica pela questão cultural do Carnaval, hoje perdeu espaço para Jaguarão. Olha, onde se viu Jaguarão na época de Carnaval, dobra a população, todo mundo quer ir para Jaguarão, ninguém quer ficar em Pelotas, as pessoas de Pelotas querem ir para Jaguarão. Arroio Grande já tem um Carnaval do tamanho de Pelotas, então alguma coisa está acontecendo e precisa, sem dúvida nenhuma, de modo especial, o poder público decidir que Carnaval quer fazer. Estamos conversando com o vereador Marcos Ferreira, Marcola aqui no programa Entrevista na TV Câmara, e nós vamos prosseguir depois do intervalo. Já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. Escola de qualidade é trabalho em equipe. O governo federal faz sua parte, enviando dinheiro direto para a escola. A equipe discute qual a comunidade a melhor maneira de aplicar esse dinheiro. E para as escolas melhorarem seu IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Recebem mais recursos para melhoria. Educação, um compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Saúde é bom saber. O que é tuberculose? É uma doença contagiosa causada por uma bactéria que atinge principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos. E como ela é transmitida? É transmitida através do ar, quando o doente fala, tosse ou espirra. O tratamento e os remédios são gratuitos, mas a tuberculose só tem cura fazendo o tratamento até o fim. Procure um centro de saúde e siga a recomendação médica. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara, estamos conversando com o vereador Marcos Ferreira, falando um pouco das ações de mandato. Como é que estão tratando a Zona Norte? Tem que tratar com carinho, né? Tem que tratar com carinho, mas a Zona Norte nós temos trabalhado focado. Eu tenho um compromisso, eu sempre digo assim, a gente tem vereadores de toda a cidade, mas eu tenho um compromisso mais especial lá na Zona Norte, porque sou morador de lá, então me dedico o meu mandato a cuidar muito da Zona Norte. Claro que também vou nos outros bairros, mas lá é um compromisso especial. A Zona Norte, como toda a cidade, na parte periférica, está com dificuldades. A gente tem dificuldade na estruturação das ruas, a iluminação pública, a limpeza demora, o rodízio, então toda essa situação nos preocupa, mas a gente sabe as condições da prefeitura, cobra do prefeito, pede para... E nós esperamos que dentro das possibilidades, a esperança agora que essas novas obras do PAC que estão anunciadas lá, possa, enfim, sair do papel lá, o asfaltamento da 25 de julho, da João Jacobania, Vila Silveira, da Avenida São Jorge, que é um compromisso nosso lá no nosso bairro, Leopoldo Brode, Assis Brasil, então várias ruas estão no planejamento, aí eu vou ficar bem, aí nós vamos ficar bem, mas vamos ter que aguardar, né? Aguardar
que a prefeitura realizar as obras. E no demais, a nossa preocupação agora é com a segurança, né, Edson? Muitos assaltos agora no último período que nós temos acompanhado, 2 assaltos a banco, o assalto ao transporte coletivo diariamente, então isso é uma preocupação nossa. O transporte coletivo, inclusive rodoviários parando, manifestação, a principal área atingida na cidade hoje é realmente a região da Zona Norte, né? Sem dúvida nenhuma. E tanto que nós vamos realizar na casa uma audiência pública na próxima quarta ali, né? É uma proposta minha do vereador Roger Ney, que somos moradores de lá da Santa Terezinha, para discutir a situação da segurança da Zona Norte. Ver o que os vereadores podem fazer para ajudar e botar os atores todos juntos, a Brigada Militar, a Polícia Civil. Lá tem o Exército, lá na Zona Norte. Olha, será que o Exército pode fazer alguma ação, né, que se circular lá nos bairros? Porque tem lá o 8º Batalhão, é lá, né? Então, toda essa situação que nós possamos discutir junto com o pessoal do sindicato, com os empresários do transporte e todas as pessoas envolvidas lá na Zona Norte. Porque mesmo que o Distrito Industrial fique no Fragata, o principal centro da economia da cidade, ele está localizado na Zona Norte, em relação à indústria, comércio, essa coisa toda, né? Lá é o grande pulmão das indústrias, é lá, sem dúvida nenhuma. E a preocupação é essa, e o bairro cada vez cresce mais, e as condições estruturais são as mesmas, então essa é a preocupação. E a Brigada Militar enfrenta dificuldade também para conseguir ajustar toda a segurança para a região, e a gente também acha que a Prefeitura pode ajudar mais com a Guarda Municipal. O quartel da Guarda Municipal é lá na Quadra Tablada, então as viaturas podem circular, eu acho, para ajudar, então tudo isso tem nessa discussão. Que ao mesmo tempo na Zona Norte tem algumas áreas que têm consideradas de mais risco, né, que ficam localizadas lá também, né? A população acaba, hoje todos os locais são perigosos, mas acaba algumas regiões se tornando como referência, tipo, um pouco do preconceito, mas da criminalidade. A gente porque lá porque vai migrando também, né? As pessoas, porque o bairro Getúlio Vargas, o Dunas, o Getúlio, né? Então, acaba sempre esses bairros sendo como referência, mas a criminalidade e a insegurança hoje é total na nossa cidade. O que é lamentável é porque a própria população dessas regiões, que são pessoas que trabalham, muitas têm comércio, às vezes se trancam dentro das suas residências com receio de um pequeno grupo que acaba atormentando e aterrorizando todo mundo, né? Hoje os grandes assaltos também tirando esses assaltos a bancos que teve lá na Zona Norte, mas os assaltos têm se dado muito pela questão da drogadição, né? A criminalidade, o tráfico de drogas e o crack tem acelerado lá na região da Zona Norte. Eu acompanho ele pela Santa Terezinha, que tem um local muito... correram as famílias e ficou só... morando ali as pessoas que realmente sobrevivem da criminalidade, do tráfico de drogas, e isso nos preocupa muito. Segurança é um grande problema hoje, então, na Zona Norte. Segurança é um dos grandes problemas da Zona Norte. Deixa eu perguntar o seguinte, a gente vê muita reclamação em relação à limpeza, né, manutenção da cidade, e o vereador falava da Zona Norte, nós ouvimos isso quase que na totalidade da cidade, nos bairros e vilas, mas o vereador participou de uma gestão, né, que tinha o secretário Milton, como adjunto o vereador Marcos Ferreira, que acabou assumindo também depois a titularidade, e teve um conceito muito bom no trabalho de limpeza da cidade. Para quem teve essa experiência, o que acontece agora? Porque as reclamações são muitas, e elas acabam se amontoando a todo momento, né? São opções, né, Edson? Opções de trabalho é a forma de trabalhar. A nossa cidade, o tamanho do contrato da limpeza urbana, realmente hoje ele não contempla toda a condição para se ter um serviço de excelência e possa atingir toda a cidade. Agora, o que precisa melhorar é a forma. Está muito dividido, muito fatiado. Nós trabalhamos com concentração, apenas 2 grupos trabalhando. Um mutirão de roçado e limpeza das ruas pavimentadas e um mutirão de limpeza de valetas e roçado. Esses 2 grupos, com mais pessoas, conseguem andar mais rápido do que aquela questão fatiada. Então, e outro fator que tem, que a gente já conseguiu acompanhar nessa gestão, é que eles reativaram as COSACs, chamadas COSACs, tem as subprefeituras nos bairros lá. Então são 8. Só nessas 8 subprefeituras que se tem, nós temos fora do grupo de limpeza, são em torno de 50 funcionários, que estão lá. Aí um fica lá varrendo, outro fica de ronda, outro fica... Então não dá. Então, o nosso objetivo sempre foi concentrar, porque a gente consegue controlar melhor, e fazer mutirões. Mutirões, entra numa ponta e termina outra, não dá para fazer por metade. E esse outro divide o próprio maquinário também, né? Já é pouco, né? Sim, aí sem dúvida nenhuma, já é pouco e não consegue concentrar. Então, vai ser muito difícil que a população possa entender que o contrato da limpeza urbana foi contratado 150 quilômetros de valeta. Nós temos 700.
700 quilômetros de valeta dentro da cidade de Pelotas para ser limpa e contrataram 150, vamos levar 5 meses de um ponto a fazer toda a volta e chegar de novo. Realmente impossível. É pouco perto da necessidade. Né? Pouco perto da necessidade, então é muito difícil. E foi contratado, e a diferença que tem entre o nosso governo passado, quando nós fomos secretários, e o governo atual, é que nós contratamos pessoas e eles contrataram serviços. Então, eles foram contratados 150 quilômetros, não, nós contratamos 600 pessoas para trabalhar e eles optaram por contratar serviço. 150 quilômetros de valeta, 10 mil metros lineares para roçado, então, e aí dá diferença. Tem que contratar pessoas e, olha, 600 mutirão e vamos limpar. Então, isso é um ponto importante. Então, pode não contratar está vinculado... serviço ou contratar pessoas. Eles optaram por contratar serviço. Não está vinculado, então, ao número de pessoas. Não... Foi contratado 150 quilômetros de valeta. Se isso vai ser feito por uma, 10... Por uma, 10, 20, 30, não interessa. É 150 quilômetros de valeta que tem que fazer por mês. Mas com certeza dá uma diferença. Dá muito uma grande. diferença. Ele pode optar por fazer por máquina. Não precisa ser pessoas, pega uma reta, vai lá, limpa as valetas, está limpo. Então... foi a forma que esse governo resolveu trabalhar. E por isso tem dado Tem dado toda essa diferença. É uma questão até importante falar sobre a questão da limpeza, é que as pessoas têm 6 mil quilômetros de varrição no contrato mensal, mas realmente se faz isso, porque é muito grande. É o caso, a Fernando Osório tem, de ponta a ponta, tem 5 quilômetros. São 4 lados. Então, durante o dia dá 20 quilômetros ali. 20 km por dia. Durante o mês já são quase 600 km só na Avenida Fernando Osório. Então, realmente, nessa parte aí foi contratado, mas é a mesma coisa, sai mais caro. Contrataram por quilômetros, em vez de contratar as pessoas. Se tu contrata, olha, meu amigo, nós temos que varrer aqui todos os dias. Bota 4 pessoas e as pessoas vão varrer diariamente. Aí realmente... então, é importante as pessoas saberem, foi contratado serviços, não foi contratado pessoas. Então, eles podem pegar e dispensar as pessoas, por exemplo, para varrer e contratar as varreção, essa que tem mecanizada já. Pega uma pessoa dirigindo um tratorzinho, vai ali, varre, em 5 minutos varre tudo de ponta a ponta. Por isso que se via um grande número de pessoas na rua e hoje pouco em relação ao que... hoje eles trabalham com 300 e nós trabalhávamos com 600 na época. Vereador, Zona Norte, segurança, limpeza da cidade toda, a questão da Zona Norte é aquele contato... diário meu mandato está muito focado lá. Desde o início quando eu fui candidato, eu assumi um compromisso de ter um escritório no bairro Santa Terezinha, onde eu resido, e está lá aberto, desde a eleição. Nunca fechamos, atendemos a comunidade. Eu tenho um mandato focado para a questão periférica, realmente, infraestrutura, saúde, que é uma questão que a gente trabalha, acompanhamento na questão da saúde, e buscar recursos para melhorar as condições das infraestruturas dos bairros e vilas. Porque também não dá para o vereador querer pegar tudo. Aquele que quer abraçar tudo não abraça nada. Então, e eu tenho uma tese também, eu procuro primeiro cuidar dos meus, para depois poder cuidar dos outros. Então, cada bairro pode ter seu vereador, a gente é vereador de toda a cidade, é claro, mas eu cuido muito da Santa Terezinha, porque lá é meu bairro. É lá que eu vou seguir morando, vereador não vou ser a vida inteira, então, eu, pelo menos, quero cumprir o meu papel e fazer a minha parte com a minha comunidade. Mas tem que tentar articular também a questão do Museu do Doce, né? Museu do Doce, a gente tem trabalhado, a questão da parte cultural, o nosso mandato tem compromisso. A questão do Museu do Doce, a gente esteve visitando o museu agora e está para iniciar os trabalhos de estruturação de toda aquela situação, através de uma emenda que nós conseguimos com o deputado federal Paulo Ferreira. E a questão do esporte também, meu mandato é muito vinculado, a questão do futebol amador e do futebol... o futebol profissional a gente não pode mais. Um compromisso com o futebol amador, de modo especial o futebol colonial, porque é o lazer do homem do campo. É verdade. E que, inclusive, teve um fôlego bastante... Esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu, pela primeira vez na história, a colocação de 35 mil para a realização do campeonato da DCP. 10 times da nossa colônia participaram, eram 1.000 atletas por domingo participando do futebol. Puxa, isso. E é uma reunião Tivemos público quase dos times profissionais, 4 mil pessoas no jogo final lá no Arroio. 4 mil pessoas? 4 mil pessoas presentes no jogo final entre Guarani do Cerrito Alegre e Arroio do Padre. E vira uma grande festa, né? Uma grande festa, sem dúvida nenhuma. Vereador, para as pessoas que vão seguir acompanhando, além das ações de mandato, contato com o Zona Norte, essa questão da CPI da Fernando Osório. CPI da Fernando Osório. E tem o próprio gabinete aqui também. O próprio gabinete na Câmara, o nosso gabinete lá na Rua Santa Clara, aqui na Avenida São Jorge, na Santa Terezinha, está aberto sempre. A gente atende aos sábados lá no bairro Pestano e no bairro Santos Dumont, e assim as pessoas que queiram que este vereador possam fazer uma visita também no seu bairro, na sua casa, possa ligar aqui para a Câmara, que nós teremos o maior prazer em fazer. E um projeto que eu estou iniciando, Edson, também é de
fazer a Cruzada de Pelotas. A gente quer, até o final do nosso mandato, percorrer aí sim todos os bairros, conversar com as pessoas, fazer um diagnóstico através do nosso mandato da situação da cidade para projetar o futuro. Fazer um grande Fazer um levantamento, um relatório de toda a situação estrutural do que era a cidade, do que está a cidade, do que pode acontecer. A gente tem que trabalhar para projetar o futuro. Pelotas cresceu muito na questão de novos bairros, lá tem bairro no Areal, os bairros na praia que estão surgindo, e a estrutura de serviço continua aquela arcaica de 20 anos atrás. Vereador Marcos Ferreira, muito obrigado pela participação. Voltamos a conversar oportunamente. Tá bem? Muito obrigado, um abraço para ti e para todos os telespectadores. O programa Entrevista fica aqui na TV Câmara, nós retornamos em outra oportunidade. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até lá.